Olá, gente, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Prof. Ajudar Prof. Hoje a gente tem uma noite muito especial, porque falar de estratégias de aprendizagem já é para lá de especial. Imagine quando a gente tem que falar de estratégias para a educação inclusiva, né? Esses tempos pós-pandemia nos ensinou bastante, mas de alguma maneira ainda nos deixou inquietos com relação ao que fazer, como fazer uma aprendizagem significativa, entendendo esses educandos. Né? E hoje a gente tem um convidado especial que fala disso, muito bem, obrigado, Danilo. Né? Danilo é professor do IFES aqui de Aracaju, me corrija se eu estiver errada, mas acho que é isso, professor do IFES. Danilo é Google, né, também. Tive o prazer de encontrá-lo apenas uma vez, mas uma pessoa assim, extremamente receptiva, né, calma, que olha nos olhos e traz a pessoa para ele. E vai ser uma noite assim muito especial mesmo, Danilo, ter você aqui. Já vinha com esse pensamento há um tempo, e aí fiquei pensando, agora vamos chamá-los, a gente precisa falar disso, nós precisamos dialogar sobre. Tá? Agora o momento é todo seu, fique à vontade, tá? Para você nos ensinar, trazer e compartilhar tudo aquilo que você faz com muito primor. Boa noite, novamente a todos e a todas. Como eu falei, que se vocês... Minha conexão já falhou umas 2 vezes, ainda bem, eu não caí ainda. Se por acaso eu cair, antes de finalizar, eu vou para a sala para ver se fica melhor lá, mas acho, vamos torcer para que dê certo. Essa 1 hora, ele sustente 1 hora. Mas assim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já tinha ouvido falar do Prof, né, Ajuda Prof. Já queria dar os parabéns pela iniciativa, né, pelo grupo. Já estou seguindo vocês lá no Instagram. E quando a Andressa me chamou, né, não tinha como recusar, porque esse tema, né, de educação inclusiva, de falar no contexto de inclusão para alunos com deficiência, e é o que a gente vai focar aqui mais especificamente, né, que a gente sabe que a educação inclusiva é algo muito mais abrangente. Quando fala em educação inclusiva, a gente está se referindo também a outros perfis, né? Então, a gente vai entender que a educação de jovens e adultos está nesse contexto, né? Quilombola e vários outros cenários, mas a gente vai trazer aqui uma reflexão com foco na educação especial, né? Ou seja, com aquele público que é dos alunos com deficiência ou outras habilidades, superdotação. E aí o desafio foi, para mim, foi tentar ver nessa 1 hora que a gente vai ter, né, como é que eu poderia contribuir com vocês num debate que pudesse ser interessante, que servisse para diversos perfis, né? Eu queria saber aqui no chat qual é a área que cada um de vocês atua, já para ter uma ideia um pouco do como é que eu posso puxar aí e fazer as relações. Porque assim, eu sou professor de matemática, tá? Marina, exatas, qual exatas? Especifica aí. Eu quero a área de vocês também. Olha, polivalente. Certo. Quem mais? Deixa eu abrir o chat aqui. Eu sou professor do Instituto Federal de Sergipe, como a Andresa falou. E eu sou da área da matemática. Lá, inclusive, atualmente estou atuando mais na área de formação docente, né, que a gente tem um curso de licenciatura em matemática. A Andresa de geografia. Certo. Quem mais? Josilda, Silvia, Marcos. Matemática, química, informática. Beleza, tecnologia educacional, muito bom. Tá. Eu preparei um material aqui que eu vou compartilhar.
Deixa eu compartilhar a tela inteira para vocês. Porque aí a gente vai discutindo à medida que eu vou apresentando, tá? Esse material, inclusive, eu vou disponibilizar aqui no chat, quando finalizar, me lembrem. Formação de professores, Rio Grande do Sul, especialmente educação inclusiva, né, Valquíria? Muito bom. E tá. Pronto, vamos. Já tenho mais ou menos o perfil de vocês. Né? Eu vou tentar, à medida do possível, ir fazendo esses links nessas áreas que vocês atuam. Tá? Então, agora eu só estou enxergando a minha tela. Se tiver algum problema, vocês me avisam. Estão enxergando aí direitinho? Sim, professor, ok. Pronto, então o tema, né, dessa oficina, a gente colocou lá como estratégia de aprendizagem para a educação inclusiva, mas enquanto eu estava preparando o material, eu achei interessante corrigir que vão ser muito mais estratégias de ensino, né? A gente vai ver, inclusive, alguns conceitos que a gente já precisa utilizar nesse cenário, quando a gente fala de inclusão, e estratégias inclusivas, né? E uma proposta de tornar o currículo mais acessível para os alunos. Então, a gente vai falar muito mais nesse viés do professor do que nessa perspectiva do aluno, tá? Então, vou começar com a citação que eu acho que é muito, né, impactante, né? Na primeira vez que eu vi, me fez refletir muito, que é do David Rose, né? David Rose é neuropsicólogo, pesquisador, educador, cofundador do Cast.org, vou entrar no site daqui a pouco, mas o David Rose é um dos responsáveis por uma abordagem, né, que a gente hoje em dia precisa utilizar e conhecer quando a gente fala de inclusão em todos os contextos, que é o design universal para aprendizagem. E ele tem uma fala que é muito legal, né? Inclusive, quando eu disponibilizar para vocês o material, esse link aí, o David Rose, é um link que vai dar acesso a um vídeo dele explicando mais detalhadamente o que é o design universal para aprendizagem. E é nesse vídeo que ele fala isso aqui, né? Ele fala assim: em muitas salas de aula, o foco se mantém em um estudante padrão ilusório, certo? Essa fala aí do estudante padrão ilusório, ele me causa um impacto porque ele vai defender o seguinte, né? A gente quando os currículos são construídos hoje com foco nesse aluno padrão ilusório, tá? Então a gente tenta homogeneizar as turmas, né? E quando pensa aí como alguém colocou que é professor do 5º ano do ensino fundamental, então, a gente tem uma ideia de quem é esse aluno padrão ilusório do 5º ano do ensino fundamental, sabe? E eu acho interessante que é justamente isso, quando ele traz essa questão, né, que esse aluno é ilusório, né, a gente meio que tem que abrir os olhos para dizer assim, poxa, então eu estou vivendo, né, eu estou atuando, a minha prática é também uma ilusão, né, em que nível é que eu vivo, né, no meu dia a dia como docente, numa ilusão, tanto né, de não parar para refletir sobre quem é esse aluno. Então, você não para refletir, para conhecer, e eu estou atuando meio que na, na, no automático, né? Então, como é que essa prática vai impactar a minha turma? E que turma é essa? Que aluno é esse que eu estou pensando? E aí eu trago uma reflexão, né? Como é que você descreveria o seu aluno padrão ilusório? Eu vou dizer como é que seria o meu padrão. Depois que eu vi pela primeira vez essa discussão, né, do David Rose, eu penso assim, caramba, para mim, meu aluno padrão ilusório, provavelmente ele é um menino, né? Eu sou professor de matemática, tá? Então vamos pensar assim, a minha cabeça desse padrão ilusório, esse aluno é um menino, provavelmente ele é branco, ele os pré-requisitos da matemática, né? Ou seja, os conteúdos que vêm antes do conteúdo que eu estaria ministrando naquela turma, ele já naturalmente conhece, né, e domina. Inclusive, é um aluno que é engajado naturalmente na minha aula, certo? Ou seja, eu estou na expectativa de que o que eu colocar no quadro,
né? Eu não vou precisar me preocupar em engajar esse aluno, porque naturalmente ele sabe que a posição dele dentro da sala de aula, dentro de uma instituição de ensino, é para aprender, e ele teria que estar naturalmente engajado para aprender. Esse é o meu aluno padrão ilusório quando eu comecei a refletir, né? Eu não sei se o de vocês seria mais ou menos esse. Não sei se vocês já refletiram sobre isso, né? Professor, Fala. se o senhor quiser e puder, pegue, por favor, o seu telefone, que aí o senhor pode entrar na chamada com outro e-mail, só que aí fecha o seu microfone no celular, que aí não dá microfonia, e aí pode ver a gente, não ficar só na sua tela de apresentação, se quiser. Não, então vamos fazer assim, vocês têm liberdade para falar o que no momento que vocês quiserem. Ah, perfeito. Então tá bom. Tá? Eu acho que é mais fácil, porque o meu celular está com o Gabriel, e daqui que eu pegue, Não, deixe lá com o Gabriel. Mas sinta-se à vontade para interromper. Tá ok. Certo? Vocês querem falar alguma coisa já, então? Pronto. Então, deixa eu voltar aqui. Tá? Então, o que o Design Universal traz, né, o DUA, então vamos entrar aqui, estou voltando para entrar no site do cast.org, tá? Então, quando a gente fala de Design Universal para aprendizagem, a referência que a gente pode utilizar como a primeira que seria interessante tomar conhecimento é o próprio site do cast.org, né, que é o site, inclusive, que é organizado pela equipe de pesquisadores, capitaneado pelo David Rose, que traz toda a abordagem, explica detalhadamente, inclusive traz materiais, publicações, né, sobre o que é o design universal para a aprendizagem e quais são, né, os seus princípios, tá? Então, quando vocês clicarem lá no link, é interessante que vocês, tá vendo aqui, ó, tem o nosso trabalho, eles têm publicações, né, sobre a temática, e vou pegar aqui o design universal para aprendizagem, no site, além desses materiais, ele vai dar aí algumas orientações sobre como a gente precisa se preocupar com os princípios do design universal para a aprendizagem. Os princípios são 3, certo? O primeiro princípio, aqui, a tradução, tá, inclusive a gente já começa a entrar aqui no primeiro recurso de acessibilidade, né, que é o recurso de tradução aqui eu estou usando o navegador do Google Chrome, e aí o recurso de tradução automática, né, para o português, ele já torna o nosso conteúdo mais acessível. O cast.org é um site em inglês. Obviamente é interessante a gente tomar cuidado com algumas traduções, né? Por exemplo, aqui quando ele fala noivado, né, o inglês aqui é o engage, porque um dos princípios do design universal é o professor pensar em Travou, professor Danilo. Deza, fala com ele no celular, Deza. Vamos ver se ele consegue voltar, Marina. Espera aí. Deza está aí. Ele falou que o sinal dele estava ruim hoje. Não, porque às vezes a gente está falando e não está sabendo, entendeu? Não, sim, sim. Deixa eu ver se eu tiro ele e aí ele volta. Ou então se a Deza vai falar com ele. Deza? Oi, ideia. Vou falar com ele aqui, porque a minha também está travando bastante. Eu não sei se Aracaju está instável. Eu vou olhar aqui. Deixa eu falar com ele aqui rapidinho. Ok. Só um instante, deixa eu ver aqui. Tá.
Sejam bem-vindos, quem chegou depois, viu? Sim, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Aqui tá ruim o sinal. Voltou. Aí ele saiu, deve voltar agora. Não, eu retirei. Você tirou ele, ideia? E que aí dá para ele voltar. Tá, peraí, deixa eu ver se ele respondeu aqui. Não. Fala com ele, porque a mensagem que vai para ele é que ele foi removido. Meu Deus. Ele nem visualizou a que eu perguntei aqui a ele, para ele. Então, ele vai Deve precisar. estar bem estável. Valquíria, Haroldo, deixa eu ver, Gilda, Jane, Dani, Kelly, Andréia, Silvia já estava aqui com a gente. Oi, cheguei atrasada, mas cheguei. Mas chegou. Não chegou na hora do amém. Sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Deixa eu ver quem mais. Falei com todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos esperar só o professor Danilo voltar. Isso é normal. Estabilidade, gente, não tem jeito. Voltou. Aí, viu? Pronto. Pronto, vem para a sala. Tá ótimo. Então, vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Alguém fez alguma pergunta? Quis fazer algum comentário? Não, você estava nos três que você ia falar. Pronto, deixa eu compartilhar novamente. Noivado, eu me lembro do noivado. Você quer noivar com quem? Então, noivado que não é noivado. Eu sei, eu tô dizendo. Noivado eu lembro. Pronto, então, vou voltar aqui. Dos 3 princípios são diversificar as formas de engajamento, né? Porque, pela abordagem, vamos lembrar que o design universal para aprendizagem, então, ele é fruto de pesquisas, né, referenciadas nas neurociências. Então, ela tem também uma fundamentação, né? Quando se fala em práticas baseadas em evidências, então os princípios do DUA, todos eles são também, né, referenciados em pesquisas nas neurociências. A partir dessas pesquisas é que se criou, né, o David Rose, junto com a equipe de pesquisadores, desenvolveu a abordagem e eles estabeleceram esses 3 princípios. O diversificar a forma de engajamento, ou seja, eu como professor tenho que pensar que no meu planejamento eu preciso realmente considerar várias formas de engajar o meu aluno, porque lembra que o meu aluno padrão, ilusório, que eu citei, é um aluno que está naturalmente engajado na sala de aula, que está prestando atenção e que quer aprender. Então, isso é ilusão, tá? Porque nem todo aluno, as motivações e o engajamento desses alunos vai diversificar e precisa fazer parte do meu planejamento diversificar essas formas de engajamento. Certo? A abordagem vai dar, o site, inclusive, ele vai trazer algumas sugestões e orientações de como cada princípio pode ser bem trabalhado. Então, por exemplo, o fato de a gente colocar, né, planejar o conteúdo de maneira por exemplo, utilizar situações, problemas próximas à realidade do aluno, isso é uma forma de engajamento, né, de promover, de colocar o engajamento dentro do seu planejamento. Um outro princípio é o de diversificar as formas de apresentação, né, do conteúdo ou de representação da informação, ou seja, eu como professor, eu preciso prever no meu planejamento diversas formas de apresentar essa informação, porque os alunos diferentes, eles também diferem na forma como interpretam essas informações. E a gente vai ver como isso acontece nos exemplos que eu vou colocar aí nas dicas que eu vou sugerir. Como essa forma de representar de maneira diversificada pode ser planejada e executada na nossa prática. E o terceiro princípio é o princípio de diversificar
de promover diversas formas de ação e expressão. Ou seja, se a gente, como docente, a gente tem que diversificar a forma de apresentação da informação, nós também precisamos considerar que precisamos estar abertos a diferentes maneiras que os alunos têm de agir e de se expressarem aquilo que aprenderam. Tá? Então, os 3 princípios são esses. Quando a gente vai lá no site do CAS, né, a gente vai ter, vocês podem ter acesso a cada um dos princípios, né, e a abordagem de forma mais detalhada. Vai estar aí o link para vocês, mas basta eu lembrar desses 3 princípios, tá? E aí, com base neles, eu vou trazer aí 5 dicas que eu acho interessantes, né, que todo professor, independente do perfil de aluno que vai ter na tua sala de aula, né, do tipo perfil de deficiência, ele tem que considerar para fazer, né, tornar sua prática cada vez mais inclusiva. Eu elenquei 5 que assim, que são fáceis da gente fazer, fáceis entre aspas, né, eu quero dizer fácil no sentido de que não necessariamente eu preciso ter um esforço muito grande, né, ou preciso de muito... você tem uma curva de aprendizagem que faz com que você vá demorar a conseguir fazer aquilo que você precisaria fazer. Por exemplo, né, eu imagino que nem todo mundo aqui saiba Libras, né, e a partir do momento que eu decido aprender Libras, eu preciso de um tempo para me tornar proficiente em Libras, por exemplo, tá? Então, eu tentei trazer aqui reflexões e estratégias que a gente pode fazer a partir de hoje, à noite, né, quando eu estou planejando o meu conteúdo de aula. O primeiro vai ser o seguinte, né, a gente sabe que muitos professores utilizam vídeos como recurso didático, tá? Então, a primeira sugestão, a primeira dica é, a partir de agora, a nossa playlist de vídeos precisa considerar recursos de acessibilidade para a gente atender aquele princípio que nos diz que eu preciso considerar diversas formas de representação do conteúdo. Então, vamos pensar que eu estou aqui com 3 vídeos, né? Quando você vê esse símbolozinho aqui do cursor, quer dizer que você pode clicar e ali você vai ser direcionado também ao material. Eu tenho 3 vídeos, um deles é esse aqui, né, que vai ter legenda, janela em Libras, e os outros 2 vão ter recursos de legenda, a janela em Libras, e também audiodescrição. Então, por exemplo, os vídeos esse aqui nos direciona a... Se vocês... Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, porque geralmente a gente só consegue fazer bem quando compartilha a sua guia, mas vamos ver aqui. Tudo ok, professor, ouvindo sim. Ah, beleza. Começa hoje o curso de música do ensino médio. Nós estaremos juntos nesta jornada. Aproveite e bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Vejam que, obviamente, né, eu já vi aqui qual é o perfil de faixa etária de vocês. Eu sei que todo mundo conhece a série aqui do Telecurso, como eu conheço, e os vídeos originais não tinham todos esses recursos. Tanto é que eles fizeram um ajuste, né? Eles pegaram a parte do vídeo, né, e colocaram numa disposição, porque eles tiveram que inserir uma janela em Libras e também a legenda, né, para poder tornar o vídeo mais acessível. Alguém lembra de, na versão original, ter esses recursos? Não, na original não tinha, não. Pois é, agora a gente tem à disposição. Então, percebam que se faz parte da nossa playlist, da nossa estratégia, utilizar vídeos como recurso didático, cabe, a partir de agora, a gente tem uma preocupação em saber se esse vídeo, em selecionar os vídeos que, inclusive nessa buscar por vídeos que tenham recursos de audiodescrição, legenda e janela em Libras. Eu vou clicar aqui nos outros 2 para vocês terem uma ideia, né? Esse aqui no seu lugar é um vídeo que tem o recurso de audiodescrição. O recurso de audiodescrição é um recurso que
A audiodescrição é um recurso que permite que pessoas com deficiência visual ou outros perfis, né, tenham acesso às imagens, porque é um recurso que transforma imagens em palavras, né, assim, falando de uma forma muito geral, muito superficial, mas é um recurso que cada vez mais tem sido parte das estratégias, né, e de produções audiovisuais. Deixa eu ver aqui. Aqui é o canal do Filmes que Voam. Mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma atividade que eu sempre gosto de fazer com material em audiodescrição. Vou fazer uma busca aqui, audiodescrição. Present. Vou pedir que vocês façam o seguinte. Fechem os olhos. Eu vou pedir que todo mundo feche o olho. Espero que vocês ouçam direitinho. Quem tiver com fone de ouvido vai ficar melhor. Mas eu vou querer que todo mundo feche o olho. E vamos assistir esse vídeo com os olhos fechados, tá? Então, todo mundo com o olho fechado. Eu vou passar agora. Não pode abrir. E vamos ver como é que vocês passam pela experiência. No centro da tela preta surge a marca Film Academy Baden-Württemberg, que brilha algumas vezes. Close do rosto de um menino com olhos arregalados. Ele usa um casaco azul e está sentado no sofá da sala jogando videogame com os olhos vidrados na TV. Uma mulher entra na sala, segurando uma caixa e fecha a porta com o pé. Oi, querida, desculpa por chegar tarde em casa. Tava um trânsito terrível na volta. O dia tá tão bonito lá fora, você não devia deixar tudo fechado assim. A persiana é suspensa e o menino aperta os olhos. Agora sim tá melhor. A mulher está na Por que cozinha. não para de jogar um pouco e olha o presente que eu trouxe pra você? Presente? Alô? Ah, sim, senhor. Eu não sei como não pegou os papéis. Eu deixei tudo em cima da mesa antes de sair. Vamos lá. Ele abre a caixa com cuidado, de onde põe o cachorro. Legal. Ele segura o animal. Ao perceber que o cão não tem a pata dianteira esquerda, o menino logo solta. Só pode estar de brincadeira. O cão se levanta e põe a pata na perna do menino, que o chuta. Não, fora! Deitado de barriga para cima, o cão olha para uma bola vermelha embaixo de uma cômoda. Levanta, corre em direção a ela e bate a cara no móvel. O cachorro se enfia embaixo do móvel. O menino joga videogame até que nota a bola vermelha e o cachorro. O menino chuta a bola que para na caixa de papelão. O cão corre atrás, tropeça dando uma cambalhota, se levanta, caminha e cai novamente. O cão corre para a caixa de papelão que vira sobre ele. O menino espia a caixa se movendo pelo chão da sala. O cão sai debaixo da caixa. O menino dá um leve sorriso e logo fecha a cara novamente. De repente, o cachorro pula sobre a bola e brinca. O animal olha para o menino e, entre tropeços, leva a bola para ele. O menino olha para o cão e sorri discretamente. Estica a mão até a bola enquanto o cão o encara. O menino se levanta e guarda a bola no bolso do casaco. Ele se dirige para a porta e caminha com auxílio de muletas, pois não tem a perna esquerda. Mãe, a gente tá saindo. O cão o ajuda a abrir a porta, corre entre a perna e as muletas do menino. Do lado de fora da casa, o garoto tira a bola do bolso, a joga para a esquerda e o cão sai correndo. O menino segue na mesma direção, saindo da cena.
Tela azul com a frase The Present em letras brancas. Das letras E e N ao desenho de uma caixa e pegadas de cachorro. Créditos finais. Versão brasileira Vandub BR. Dublagem sem fins lucrativos. Com as vozes de Jennifer Rodrigues e Antônio Costa. Consultores Gisele Crisóstomo Brandão e Marlon Brandão de Souza. Roteiro de audiodescrição e narração, Clay Koparnik. Produção Audiotech. E aí? Como é que foi a experiência? Oi, boa noite, pessoal. Boa noite, Andréia. Eu tô com a câmera fechada porque eu tô toda descabelada, gente. Ninguém merece ficar vendo gente descabelada. Então, eu já conheci esse texto, né? A hora que o menino falou assim, que ele estava com a patinha lá, tinha um probleminha na patinha lá, eu falei, eu lembrei do texto, então eu já conhecia o texto, né? E aí talvez eu fui escutando, mas já sabendo que eu iria encontrar do texto que eu já conhecia. Por outro lado, eu conhecia, mas não de olhos fechados e não só com a audiodescrição. E aí eu fiquei tentando imaginar a cena. Mas, considerando que eu tenho visão, eu acredito que a construção que eu faço da cena não é a mesma construção que uma pessoa com baixa visão ou sem visão faria. Então, essa a contribuição que eu gostaria de dar. É estranho, né? O texto que você já conhece e você ficar esperando ali a descrição para poder ter acesso a ele que não com os próprios olhos. Então, é justamente isso, né? Eu gosto de fazer esse tipo de experimento, né? De exercício, que é para a gente entender como o recurso de acessibilidade, né? Ele pode tornar as coisas acessíveis, os conteúdos acessíveis, e a gente entender justamente essas questões, né? A gente não sempre faz uma análise desse tipo de experimento ou da experiência do outro a partir da nossa própria experiência, dos nossos próprios referenciais, né? Então, eu não posso fazer, e é interessante a gente entender que a gente não pode fazer essa análise, e inclusão a gente nunca pode fazer isso, das demandas do outro e como o outro vai receber aquilo sobre a nossa perspectiva. A gente tem que justamente tentar se colocar na perspectiva, nesse olhar do outro, para entender, né, e minimamente pensar o seguinte: a experiência de cada um vai ser diferente, inclusive se todo mundo tivesse de olho aberto, vendo o vídeo, né, porque você falou em texto, mas eu nunca vi esse material em texto, eu só conheço a animação, né, é uma animaçãozinha bonitinha chamada The Present. Então, depois que vocês forem no YouTube, depois da oficina, vem lá, assiste para saber se o que vocês imaginaram, o que é que bate, né, com animação real, né? Porque é uma animação, então você tem as imagens. Quer ver? Vou até botar aqui para vocês verem que tem. Espera aí. Aqui é. Olha o cachorrinho aqui. Quem será que imaginou o cachorrinho dessa forma, né? Imaginei grandão. Então, é justamente essa coisa, né? O que é que vale essa diferença de olhares, né, de interpretações, né, ela vai impactar em quê? Né? Nós todos videntes, inclusive, a gente pode ter uma percepção, mesmo que a gente esteja enxergando a animação, cada um de nós, por exemplo, vai ter uma relação diferente com pets, né? Então, o impacto, provavelmente, desse mesmo conteúdo, né, se for analisado como conteúdo didático, ele vai impactar cada um de nós de forma diferente. Então, não vai ser à toa que para deficientes visuais, mesmo que ele imagine, né, um outro tipo de cão, um outro tipo de garoto, eu não vou mostrar tudo, porque a ideia é deixar vocês curiosos, né, mas vocês estão vendo aqui que o nome do título do filme é The Present. Alguém quer falar alguma coisa mais?
Não, eu fosse ser sincera, eu não sonhei com esse armário, não. E essa é a graça, né? Eu acho que essa é a graça para mim. Aí a questão é, qual é o objetivo desse filme? O filme tem um objetivo claro, dar uma lição para o espectador, né? Para o telespectador. Essa lição está sendo compreendida por todos nós, mesmo que cada um de nós tivesse tido uma experiência diferente, sabe? Então, esse é o poder de usar um recurso de acessibilidade como esse. Então, a gente ter acesso a poder considerar que no nosso planejamento esses materiais audiovisuais, hoje em dia, já tem recurso de acessibilidade, como a audiodescrição, né, e possibilita que a gente tenha abranger cada vez mais perfis de alunos diferenciados, só faz enriquecer aí a nossa prática. Então, a primeira dica é justamente essa, a gente considerar na nossa playlist vídeos que tenham legenda, janela em libras e audiodescrição, se não tiver as três, que tenha pelo menos uma ou duas desses recursos, e obviamente, né, a depender do aluno que você já tem em sala de aula, se você já tem um aluno com deficiência visual, pelo menos a audiodescrição vai ser importante. Né? A legenda, de uma certa forma, vai ser interessante para qualquer perfil, né? Não só alunos que sejam surdos. Mas, enfim, os 3 recursos de acessibilidade são importantes que sejam levados em consideração quando a gente faz a escolha da nossa playlist. Tá? Segunda dica é essa aqui. Eu não sei que professor não use recursos imagéticos, né, nos seus conteúdos. Então, toda vez que a gente usa uma imagem, né, uma prática que a gente tem que começar a considerar, principalmente quando a gente tem perfis de alunos que utilizam leitores de tela, né, são os textos alternativos. Como é que a gente usa o texto alternativo? Em qualquer editor de texto que você use, em qualquer software de apresentação de slides, editor de sites, editor de blogs, nas suas redes sociais, a gente consegue tornar o material imagético mais acessível, acrescentando a descrição da imagem. Então, assim como tem aquela audiodescrição que foi feita no vídeo, a descrição da imagem também é um recurso que pode ser utilizado e deve ser utilizado em vários cenários. Quando a gente cria um material didático em formato de doc ou seja em doc, PDF ou de apresentações, toda a imagem ela precisa ter ter a descrição da imagem. Isso pode ser extrapolado para quando você tem um projeto de um blog ou de uma página no Instagram ou no Facebook, e toda a imagem que está sendo postada lá, nas redes sociais, inclusive, a gente geralmente utiliza uma hashtagzinha para indexar, né? Aliás, não só uma hashtag, mas várias. A mais conhecida é para todos verem. Então, onde tem lá para todos verem, geralmente se traz a descrição da imagem que está sendo postada naquela rede social. O desafio aqui para vocês é a gente fazer... Como é que seria o texto alternativo dessa imagem que está aqui do lado? Eu vou dar para vocês 2 minutos para vocês tentarem fazer a descrição desse texto. Desse texto, descrição dessa imagem. Essa que está aqui mostrada do lado, tá? 2 minutos, vou contar aqui. Ó. Quero ver como é que vocês descreveriam. Uma sugestão, né? Faça uma descrição. A audiodescrição, né? É justamente... você precisa descrever o que você vê, certo? Então, descreva o que você vê. Não descreva o que você sente, não descreva o que você acha que é o significado e a sua interpretação da imagem, é descrever o que você vê, o que é a imagem. Aproveita e faz o seu texto, coloca aí no chat para eu ler depois. Porque eu vou abrir aqui o texto alternativo dessa imagem, eu quero saber qual é que vai se aproximar mais do texto que eu produzi.
Eu acho que quem tiver no smartphone vai ser beneficiado porque dá para dar um zoom, eu acho, né? Pode ter umas coisas aí que você não consiga enxergar. Bota aí no chat para eu ver. Já tem algum no chat aí, André? Não, ainda não. Quando aparecer o primeiro, você lê para mim. Ok. Lembra que esse recurso é pensado para quando o leitor de tela chegar nessa imagem, ela não lê a seguinte coisa: IMG 0752496282.jpg. Valquíria, abra seu microfone, pode falar, fica à vontade. Lê a sua descrição. Ai, é difícil isso, né? Eu não consigo ler o que está escrito no post-it, tá? Mas eu coloquei que a imagem, primeiro, pensei que eu teria que sintonizar a pessoa do que se trata. Então, comecei dizendo que a imagem basicamente possui um globo terrestre e um boneco de madeira. Vamos lá. Aí sim descrever a partir dessa primeira ideia. Na esquerda, há um globo com 5 post-its coloridos escritos. No chão da mesa, há uma caneta esferográfica roxa e os post-its em branco coloridos. Na direita, um boneco de madeira com as articulações bem marcadas e sem rosto. Agora que eu comecei a ler, eu percebi que faltam algumas coisinhas. Tá, mas tudo bem, foi. Não, mas ficou bom. Daniela também fez. Valquíria ficou show. Lê aí. Vamos lá. Dani, você vai ler ou eu leio? Vou ler o da Dani. Uma mesa com um globo do planeta Terra, onde alguns locais estão marcados com post-its. 4 blocos de post-its coloridos sobre a mesa e uma caneta. Ao lado, boneco humano com braços abertos. Eu não consigo ler o post-it. Marina, leia o seu. Pode ler. Ah, tá. Uma mesa e um globo com notas adesivas, marcando alguns países, e uma pessoa que queria viajar pelo mundo e uma caneta. Olha só aqui, ela, dentre as três, né, foi a que foi contra a minha orientação. Né? Por quê? Porque ela já está colocando a parte da interpretação, da subjetividade, que é, essa pessoa que gostaria de estar viajando, isso é sua interpretação. Né? Então, na descrição, a gente precisa descrever o que a gente vê. A gente está vendo uma pessoa desejosa de viajar, né? A gente está vendo mesmo um boneco de madeira articulado. Danilo. Eu não lembrei, desculpa, mas eu não lembrei os nomes, por isso que eu botei pessoa. E botei nota 10, eu não lembrava nem o post-it. Uma consideração aí, né? Quando ela fala assim, aí é uma questão de interpretação também, até para fazer a interpretação tem que estar no campo semântico possível. Isso porque aí. quando a gente lê o post-it, fica claro que o que está na informação do post-it não
não nos permite uma inferência no nível de que o que está escrito ali é porque a pessoa quer viajar, porque as informações que estão ali não são informações de viagem, mas são informações de características lá de desenvolvimento, da qualidade, da característica daquele continente, na verdade, ali parece que está, como está ali, são características de cada continente. Dá a impressão que é de país porque está muito pertinho, mas aí quando a gente vai dando zoom, né? Eu não consegui escrever porque eu estou no celular ruim. Mas quando a gente vai dando zoom, dá para ver que o que está colocado ali são características relacionadas à geografia e não de gente que quer viajar. Então, essa parte eu não li, né, Andréa? Então, exatamente. Aí é exatamente o cuidado que a gente precisa ter quando a gente não tem o acesso ao que está escrito, de fazer a inferência subjetiva para não gerar até uma fake news aí, né? Então, aí é um cuidado além que a gente precisa ter. Uhum. E mesmo que a gente tivesse acesso, né, a gente também não pode fazer nenhuma inferência. Quem tem que fazer inferência é justamente a pessoa que está consumindo, assim como a gente está fazendo inferência, a partir do momento que, como vidente, eu tenho acesso à imagem e às informações da imagem, eu tenho que esperar que quem faça essas inferências seja também a pessoa que está tendo acesso à informação através da descrição que eu faço. Porque eu não posso... esse desafio de fazer a análise, interpretação, tem que ser do outro, não pode ser meu. Eu não posso tentar criar um atalho para facilitar a vida dele. Seria como se estivesse facilitando a vida dele se a inferência já é feita por mim. Mas muito boas as descrições de vocês, gostei muito. Tem mais algum aí? Que aí eu mostro. Alguém teve coragem? Pelo menos 3 teve coragem de escrever, tá vendo? Mas ficaram muito boas, eu gostei. Só não deu para enxergar o que estava escrito, mas tá bom. Por isso que eu falei que quem estava no smartphone tá bem. O olho não está ajudando. Porque no smartphone dá para dar o zoom, né? Mas olha, como a gente... Ok, essa descrição, se fosse num site, no blog, na rede social, eu poderia colocar ele com uma hashtag, né? Num caso, dentro de um documento, seja qualquer documento, né? Certo? Inclusive, qualquer sistema que você precise inserir uma imagem, certamente vai ter a opção de você colocar um texto alternativo. Geralmente a gente faz assim, clica com o botão direito, como eu vou fazer aqui agora, né? Peraí, deixa eu dar um ESC para vir na opção de edição. Tá aqui, estou editando, né, o documento. Então, botão direito, tá vendo aqui? Aparece a opção aqui no Google Documentos, não, desculpe, no Google Apresentações. Tá? Texto alternativo. Quando eu abro esse texto alternativo, aqui ele já está preenchido porque eu preenchi. Então, aqui o título, exemplo de adaptação de material. A descrição. Fotografia com boneco articulado de madeira apontando para o globo terrestre em miniatura. Em torno do continente africano, tiras de papel coloridos apresentam aspectos sobre economia e cultura. Certo? Tá aí, só isso. Eu não li nada, viu? Eu não vi o que é que tinha escrito. Eu pensei que era alguns países. Você vê como é importante, né? A descrição, né? Eu poderia colocar, por exemplo, as informações que estão escritas no papel. Então, aí cabe a gente entender que, obviamente, essa imagem ela vai estar dentro de um contexto também. Aqui ela está descontextualizada porque a gente está analisando ela pura, né, de forma pura e simples. Obviamente, ela viria num contexto um pouco maior e se essas informações, por exemplo, sobre a cultura e a geografia do continente africano já estiverem dentro do próprio teor do texto que é apresentado além da imagem, eu não preciso colocar aqui na descrição, porque seria uma redundância. Tá? Mas o que a gente está fazendo aqui é tornar essa imagem mais acessível, e esse recurso pode ser utilizado em qualquer editor, de qualquer tipo de documento, apresentação, documento, que use imagem. Qualquer documento, produção que a gente faça que use imagem, esse recurso pode ser utilizado. Certo? Veja, inclusive, no anterior aqui, né? Deixa eu pegar aqui do slide anterior. Quando eu vou acessar o texto alternativo, está em branco. Então, o leitor de tela aqui não ia ler o conteúdo dessa imagem. Só que eu preparei para ter o recurso.
A quarta e penúltima dica é usar ferramentas para criação de estruturas visuais. Aliás, aqui são 4 dicas, eu eliminei uma na edição desse artigo. E aí a numeração está trocada, agora que eu percebi. Então, aqui seria a terceira dica. Terceira dica, que eu juntei 2 em uma só. Aquelas 2, audiodescrição, eu sempre coloco como uma dica a mais, né, destacada, aí eu acabei colocando elas juntas com a legendagem, com a janela em Libras. Mas, enfim. A próxima dica é o uso de ferramentas para criação de estruturas visuais, porque a estrutura visual ele vai ajudar muitos perfis de aluno, inclusive alunos neurotípicos, ou seja, alunos que não têm um desenvolvimento típico, né, cognitivo, e não têm uma deficiência, inclusive aparente. Alunos com TEA, né, com transtorno do espectro do autismo, síndrome de Down, com déficit cognitivo, alunos neurotípicos também, como eu falei, desde linhas de tempo, mapas conceituais, mapas mentais, diagramas, fluxogramas, infográficos, são recursos que vão além do objetivo que alguns podem pensar que é deixar o material mais atrativo e bonitinho. Não é só para isso, tá? Ele tem uma função didática muito forte, tá? Em termos de construção das relações. Às vezes um texto escrito ele não vai evidenciar uma relação que precisa construir, que precisa ser construída pelo aluno, né? Porque vamos ter que lembrar que cada aluno tem uma experiência diferente, né? Então, o ler um texto... Deixa eu só acrescentar aí. Essa parte dos mapas conceituais mentais, eu acho que os alunos cresceram muito em relação a texto e a entender. Porque antes eles não tinham caminho, eles não tinham ele não interligava, né? Então, depois que eu comecei a fazer, desde que eu trabalho há muito tempo, depois que eu vi, eles hoje sabem fazer, trabalhar em cima, eles sabem o que aquela palavra tem a dizer, quantas, né? Então, melhorou muito o raciocínio deles, assim, eles cresceram muito, normal, né? Os alunos, eu gostei muito, eu trabalho muito com o mapa mental. Eu mando sempre, quando eu terminar a minha atividade, eu já deixo um mapa mental e mando eles fazer um. Então, se você vê, tem alunos que fazem, meu Deus, é uma criatividade que eu fico impressionada, né, gente? Então, isso é um recurso de acessibilidade, né? Porque vamos entender que você tem aquela coisa de apresentar o conteúdo de diversas formas para o aluno. Você tem uma versão em texto, uma versão no esquema visual, como mapa mental, você pode estar dizendo a mesma coisa, né? E com 2 tipos de conteúdos que vão exigir um esforço cognitivo totalmente diferente. Então, pensa que para um aluno com dislexia, a leitura de um texto vai ser muito mais difícil e exigir um esforço cognitivo muito maior do que se ele tivesse que fazer a leitura desse mesmo conteúdo e ter a compreensão que você espera que ele tenha de um infográfico, de um mapa mental, de um fluxograma, tá? Então, você tem essa função cognitiva que, assim, não é meramente ilustrativo ou para deixar o material mais bonito ou mais interessante, não, né? 2 recursos que são muito interessantes, que a gente aprendeu a usar, são o Canva e o Genially, né? Aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de como eu já fiz materiais no Canva, né? Em formato de linha do tempo, né? Em formato de fluxograma. E se a gente não tem nenhum recurso desses, né? Faz com a mão mesmo e escaneia. Esse, por exemplo, é um mapa mental de um conteúdo seria uma apresentação de frações, né? Quando a gente está introduzindo o conceito de frações para os alunos. E eu poderia muito bem ter feito num software ou num aplicativo de mapas mentais, como o MindMaster, mas eu preferi fazer o desenho no caderno porque eu queria, por exemplo, fazer dessa forma que eu pensei. E para mim, o próprio recurso, né, o software, o aplicativo, não me daria, mesmo sendo um aplicativo muito bom, né, eu teria muito mais trabalho de fazer nele do que fazendo aqui no papel, né. Obviamente, né, eu tenho alguma habilidade em desenho, então eu não tenho dificuldade em fazer desenhos,
isso pode ser uma alternativa para quem se sente mais à vontade em fazer isso à mão. Mas é uma alternativa, tá? E a última dica é, sim, nós sempre utilizamos recursos didáticos em formatos diversos, né? Seja fazer uma apostila, seja fazer uma apresentação para ser projetada. E tem algumas apresentações materiais, quando a gente vê, né, a gente pensa assim, eu particularmente, né, meu Deus, né, por que se essa apresentação está sendo projetada, tá com essa cara, né? Então, se eu poderia pensar em 4 orientações, dicas que a gente tem que utilizar nesse cenário são: 1, reduz a carga cognitiva desse material. Então, como a gente falou, por exemplo, texto e imagem têm cargas cognitivas, exigem uma carga cognitiva diferenciada para o consumo desses 2 conteúdos, então tenta equilibrar bem, tá? Obviamente, para não deixa o conteúdo... Às vezes, por exemplo, quem nunca teve a sensação de pegar um livro didático e ficar incomodado com o bombardeio de imagens que a gente tem no livro didático, que às vezes é mais a carga que nos coloca para a gente interpretar tudo aquilo é tamanha, né, que às vezes cansa só de olhar aquela página que está sendo apresentada para a gente. Então, assim, ser comedido nessa questão, né, lembrar do contraste entre letra e fundo. Então, a gente precisa considerar, sim, que se eu estou utilizando... Eu preciso pensar no contraste, então, fundo claro, fonte escura, ou vice-versa, né? E tentar fazer isso de forma equilibrada. Escolha uma fonte adequada, porque... E que fonte adequada é essa? Como essas que eu estou utilizando aqui, ou seja, fontes sem serifa, né? O que é serifa numa fonte? É aquela... Como é que eu posso dizer? Aquele adorno, né, que algumas fontes têm para deixar ela mais bonitinha, vamos dizer, entre aspas, que muito professor, justamente por achar bonitinho, ele vai colocar na tua apresentação, no teu material, e uma fonte serifada é menos acessível do que uma fonte sem serifa. E usar os recursos de formatação que os documentos têm, né? Por exemplo, você está fazendo um documento numa apostila, no Doc, né, no Google Documentos. Lembra que tem aquela partezinha que a gente consegue formatar tudo no meu documento? Quando eu vou escrever um título, eu tenho lá como selecionar que aquilo ali é um título, no formato do trecho do arquivo. Se eu tenho um subtítulo, tem como eu definir que aquilo ali é um subtítulo. Então, usa os recursos de formatação que os editores nos trazem, porque isso é importante também para quando eu for transformar esse arquivo num formato acessível para leitores de tela. Aí, a última atividade é esse exemplo aqui, né? Então, pensa nesse tipo de material de apresentação, né? Como ele está inacessível. O que é que está sendo de ruim nele, se a gente fosse fazer uma análise? Nossa, tá até doendo. Eu que não tenho problema de visão, tá incomodando, porque o azul com o vermelho tá embaralhando. E olha que com óculos ou sem óculos, embaralha a vista, o pequenininho do branquinho, não dá para ler. Horrível, né? E assim, e aí eu fiquei pensando, Danilo, quando você fala, que às vezes a gente fica pensando assim, a questão de acessibilidade para quem tem alguma dificuldade, né? Como você deu alguns exemplos. Mas, quando a gente fala de apresentação e de ser acessível, até para aquele que não tem dificuldade nenhuma, um slide poluído também, né? Muito cheio de coisa. Às vezes a pessoa escreve aquele texto longo no slide e começa a ler, né? Aquilo me dá um desespero, eu quase entro em parafuso, né? Então, é pensar também, não só, né, na questão inclusiva para quem tem uma necessidade diferenciada, mas para os outros que, abre aspas, são tipos, né? Que também precisam de algo mais clean, assim, mais objetivo. Então, assim, essa escolha que eu fiz é uma escolha intencional, porque essa combinação que eu escolhi é uma combinação que eu já vi, inclusive, em algumas apresentações de professores, inclusive em palestrantes, sabe? De fazer uma projeção de um evento e tal. Eu digo, meu Deus, só eu que estou enxergando essas cores dançando na minha frente, não é possível. E, assim, existem estudos
que mostra que esse tipo de combinação de cores e algumas combinações de cores trazem esse fenômeno, né? Apresenta esse fenômeno de distorção, de como se eles estivessem mesmo dançando. E isso acaba tornando o recurso inacessível. Essa combinação que eu trouxe foi proposital, porque isso acontece sim, né, com a maioria das pessoas, né? Obviamente, o que está embaixo escrito foi escolhido propositalmente, porque não é uma fonte serifada, mas é uma fonte que tem um efeito ruim, que torna ele inacessível. O que mais? A pessoa sai de uma leitura de um slide desse e vai direto para o psicólogo para ver se não tem dislexia. Mas é mesmo. Ou para um oftalmo, né, gente? Sim. Porque assim, tá tudo... A Valquíria colocou a mesma coisa que eu... Na hora que eu pensei, a Valquíria escreveu tudo ruim. Como é que vocês melhorariam esse slide? Ou esse conteúdo em si? Vai, Valquíria. Eu gosto da Valquíria, que ela é direta. Escreve aí. Ou então abre o microfone. Vamos embora. Meu Deus do céu. Para finalizar. Tudo, né? Na verdade, pessoal, eu acho assim, ó, começar pelo fundo azul. Eliminaria o fundo azul. Né? Colocaria por qual? Branco. Eu fico com o branco sempre. Tá. Tá? E aí, então, a letra pode ser em preto, pode ser em vermelho, mas ali essa imagem usada para quê? Isso como é que eu não sei aquele nome lá que você falou antes aí? Com serifa? A letra, a fonte? Com serifa, né? Uma fonte com serifa. E essa seria uma com serifa, né? Não, essa não tem serifa porque ela tá o que acontece é que ela tem um efeito de contorno nela que atrapalha, mas ela não tem serifa, não. Ah, tá. Bom, eu tiraria essa letra aí, ela é antididática. E aí localizaria todo o trabalho melhor. Aquele mapa não ter o escrito em cima, né? Fazer ajeitar um pouquinho fazer uma separação melhor. Enfim, eu mudaria todo ele. Meu Deus. Pronto, então aqui, ó, fundo branco, né, para dar o contraste com a fonte. Mudar essa fonte. Eu não usaria a letra vermelha, porque pensando na pessoa que tem um daltonismo, isso causaria algum desconforto. Verdade, Andréia, verdade. Agora que a gente olha, né, e tira a letra em vermelho, tira ela de cima do mapa. Eu vou dar um exemplo de letra com serifada, que pode ser esse aqui. Ó. Esse aqui é um tipo, né? Esse que eu acabei de mudar, se o material não é para você. Tem um pouquinho só de serifa, não é nem essa serifa toda, é só no final de algumas letras é que ele está dando aquela né? Deixa eu ver se eu consigo ver uma outra fonte que tenha a serifazinha. Eu acho que eu não vou no meu hall de fontes, mas a serifa é justamente esse finalzinho, né? Quando a gente vê um calibre. Não, na minha lista aqui eu não vou ter tão serifada, não. Aperta lá em cima em mais fontes, Danilo. Vamos ver se na lista de mais fontes eu consigo achar alguma, só para dar um exemplo aqui. Não, ele tá bem acessível aqui, pelo jeito. Inclusive, né, existem algumas fontes que a gente consegue encontrar na internet, fontes muito específicas aqui, ó. Por exemplo, essa Dancing Script tem uma serifazinha, a Lobster mais ou menos, mas ela não tem muita fonte com serifa, não. E a gente tem, inclusive, como eu ia falando, né, fontes disponíveis na internet que são específicas para pessoas com dislexia. Tem uma fonte chamada Open Dyslexic, que... Tem no Canva ela. Tem, não tem? Tem. Que ela é uma opção. O que seriam essas fontes com serifa? Aqui achei uma boa. Essa Grit aqui, ó. Essa Grit tem uma... Nossa, essa... Essa é.
Essa é das boas, né? Tem uma serifazinha boa aqui nela. Deixa eu pegar um Gzinho aqui, aquele G. Olha, esse G todo cheio de firulas, né? Essas firulazinhas que a gente tem geralmente são, vamos pensar, são as serifas. Adoro! Por exemplo, se essa imagem ainda está pequena, ela poderia ficar muito melhor, né, distribuída em dois slides, né? Então, vou fazer 2 slides e no outro slide eu vou colocar só o mapa, porque se o mapa tem algum sentido nesse conteúdo, então ele ainda assim aqui, ele está mais atrapalhando, não estou enxergando nada dele, né? Então, poxa, eu vou colocar ele ocupando o slide todo, porque aí eu vou utilizar como recurso, né, para fazer uma análise sobre alguma coisa que eu vá precisar. A Times é uma fonte serifa, a Times. A Time New Roman, né? Mas a Arial, por isso que a Arial ainda é um pouquinho melhor que a Time. Eu prefiro a Arial porque ela é mais... Ela é ruim de ler, de pequena, né, menor. Uhum. A GO, deixa eu ver mais outra. Essas aí. Aí você vê a diferença, né? Coloca no slide a imagem, né? E aí todo mundo vai poder ver os detalhes e eu utilizo só para fazer a análise que eu vou precisar utilizar, enfim. Tem como a gente deixar nosso conteúdo mais acessível com escolhas simples, né? E a gente faz isso, gente, porque eu tô, no final das contas, essas dicas todas que a gente trouxe aqui, é porque a gente precisa dar autonomia para os alunos, certo? Quando a gente escolhe aqueles materiais com vários tipos de representação, né, de apresentação do conteúdo, quando a gente pensa nesse material, né, com essas orientações de deixar mais acessível, quando a gente insere um texto alternativo, para que esse aluno consiga se virar sozinho com esse material que eu construí e que certamente eu vou disponibilizar para eles, tá? Porque, no final das contas, a autonomia é mais que uma conquista para os nossos alunos, é um direito que eles têm, né, de não ter que ficar dependendo de ficar tendo que tirar dúvida com o professor do que está sendo, o que é que tem aqui nesse material, né? Já que a gente sempre pensa nessa perspectiva, né? Muitos dos nossos recursos a gente disponibiliza para os alunos para eles se virarem e conseguirem estudar de forma autônoma e independente. Eu gosto de sugerir também algumas sugestões de referência, né? Como tem um material muito bom sobre design universal para aprendizagem, para livros didáticos, que pode ajudar muito para fazer materiais didáticos acessíveis, tá? Então, quando você clicar aqui, você vai ter acesso ao material, que foi resultado de uma oficina ministrada para professores com essa temática. Um texto muito bom. Tem um projeto muito bom que foi financiado pela Fundação Volkswagen, se não estou enganado, que é o Guia de Mediação de Leitura Inclusiva e Acessível, que também nos dá, que foi produzido pelo Mais Diferenças, tá? Que é muito bom o material, dá orientações de como a gente trabalhar com materiais que tem várias formas de apresentação, tanto com audiodescrição, com libras bom, e com... Né? É? Muito bom. Esse é um dos melhores, esses 2 materiais que eu estou colocando para vocês são os melhores que eu já vi sobre essa temática. E um outro material também são os posters sobre design acessível, que está disponível nesse blog aqui, do Home Office Digital, que é se não me engano, eu não lembro que país não sei se é... não vou lembrar agora. Quando você clicar aqui, você vai ter acesso a esses posters na versão em português. Vou abrir um aqui, só para dar um exemplo, né? Sobre autismo. Aí você vai abrir lá, ele vai dar algumas orientações sobre design, projetando para usuários com transtorno do espectro do autismo. O que fazer e o que não fazer. O que fazer, né? Usar cores simples, o que não fazer, usar cores contrastantes, brilhantes. O que fazer? Escreva de forma clara e simples. O que não fazer? Usar figuras de linguagem, expressões idiomáticas, porque alguns autistas, né, têm dificuldade em fugir da literalidade, né, de trazer conteúdos que têm sentido ambíguo. Então, por isso que, às vezes, usar figuras de linguagem e expressões idiomáticas podem
criar confusão na interpretação. E a orientação lá é escrever de forma clara e simples. O que fazer? Usar frases e marcadores simples. O que não fazer? Usar grandes blocos de texto, né? Se for um site, criar botões descritivos, né? O que fazer e o que não fazer? Criar botões vagos e imprevisíveis. E o que fazer? Construir layouts simples e consistentes. E o que não fazer? Construir layouts complexos e desordenados. Ele vai ter aí para cada um dos perfis, vai ter para deficiente visual, vai ter para disléxico, e é um material muito bacana que vale a pena a gente conhecer, vocês conhecerem. Uma outra sugestão é o meu projeto, né? A Andresa falou que eu faço parte do programa Google Innovators, então tem um projeto que é o Matemática Acessível. Também estou deixando aqui o link para vocês conhecerem, é só clicar lá. E aí a mensagem final é que, assim, tudo isso que a gente falou, né? A gente só consegue fazer se o professor tem a intenção de, quando for escolher os vídeos que ele vai utilizar com seus alunos, lembrar assim, poxa, deixa eu escolher um vídeo que tem legenda, pelo menos a legenda, né? Se eu não tenho um aluno surdo ou cego que tem que ter audiodescrição e legenda em Libras, ou e a janela em Libras, a legenda também é um recurso de acessibilidade, minha gente. Quantos de nós já não passou pela experiência de estar num consultório ou num barzinho, ou num bar, num restaurante, tá almoçando, e a televisão está ligada lá para nada, né? Porque ninguém consegue ouvir, saber o que está acontecendo. Se a pessoa coloca lá a legenda na TV, ou closed caption, o conteúdo já se torna mais acessível, e ali aquele conteúdo tem um sentido de estar ali, porque as pessoas conseguem minimamente consumir, porque ele está preparado, está acessível para a maior parte das pessoas, dos consumidores, e nesse caso das escolas, dos alunos, tá? Então é isso. Espero que tenha contribuído aí nesse debate, nessas discussões com vocês. E aqui é um símbolozinho de agradecimento. Aqui é um sinal que na escrita de sinais, né, para quem é da comunidade surda. A própria comunidade surda ainda não adotou na prática o sign write, ou escrita de sinais, mas é uma referência aqui para quem nunca viu um símbolo desse. Desculpe. Quem quiser me seguir aí no Instagram, danilo.917. E eu vou compartilhar o link para vocês, tá? Os cachorros já estão dando parabéns aí, ó. Eles querem participar. É isso, é inclusão. Deixa eles. Ai, meu Deus, ele sempre é assim. Danilo, obrigada, viu? Foi incrível. Tudo tão simples, mas tudo com tanto valor. Né? Repensar as nossas práticas, porque hoje não existe mais sala de aula sem que exista um educando que tenha essa necessidade, por mais simples que seja, né? E muito obrigada mesmo, em nome do Prof. Ajuda Prof, tá? Sinta-se em casa, sinta-se um Prof. Ajuda Prof também, tá? O que você puder contribuir, o que você puder nos ajudar, colocar o link, né? Não sei se você já faz parte de um dos grupos, não sei. Não, ainda não. Pronto, vou te mandar um grupo lá nos líderes, para você poder estar conosco e contribuir. Porque às vezes a gente tem uma demanda dessa natureza e às vezes as respostas não vêm. E aí a gente fica tentando costurar coxa, né? Olha, faz assim, vê se, né? E é complicado, mas a gente vai chegar lá, a gente chega, a gente consegue. A educação é uma fonte inesgotável. Muito obrigada mesmo, viu? De coração. Deia, Marina. Eu entro sem nem pensar. Show de bola. Teresa, já estou com o link aqui, posso colocar? Pode, sim. Então vamos lá. Já colocou o link? Já coloquei aqui. Você é ligeira, viu? Nós somos. Gente como Danilo, gente como Andréia, como Valquíria, Dani, Silvia, Haroldo, o André já está lá com a gente, a Jo também, o Marco, a Mariana, a Jane,
Maria Aparecida Kelly, a gente não pode deixar de convidar, a gente está com o convite na mão, não é não, Danilo? Já estou lá, inclusive. Isso aí. Meu... E assim, Danilo, é o que a colega colocou aqui, ó, é interessante, deixa eu ver se eu acho, aqui, ó, a Silvia, cadê? Não, o Marco, fiquei feliz por ver que trabalha alguns conceitos que você falou. Às vezes a gente mais uma live. Deixa eu puxar teu microfone rapidinho, tá? Isso, pronto. Eu tô com o microfone aberto, meu Deus. Não tem problema não. E aí a gente pensa... Espera aí. Não vou entrar, não. Eu já sei de tudo isso. Que nada, pessoal. É o que o Marco... Andreia. Oi. Eu posso colocar uma experiência rapidinho aqui? Agora. Não consigo ligar o vídeo, porque não estou em casa, aí aqui não dá. Nunca dei aula em fundamental, né? Sempre dei aula em pós-graduação. E nunca tinha tido um aluno com deficiência, né? Que eu percebesse, pelo menos. E a primeira vez que eu tive um aluno cego, quando vi ele entrando na sala de aula, eu fiquei muito preocupada. Falei, caraca, como é que eu vou dar aula hoje se eu vou ter um aluno cego dentro de sala, um aluno com deficiência visual? E então, o primeiro dia e tudo, a gente faz aquela apresentação, né? Ele era uma turma de pós-graduação, mas ele já tinha mestrado, né? Era uma pessoa, né, com um nível de instrução cultural elevado. Eu sei que eu fiquei altamente preocupada. E aí, então, eu fiz várias perguntas para ele, comentei, falei, bom, fiquei assim, tentando dar o meu melhor, mas foi muito interessante, por isso queria compartilhar, porque... embora eu perguntasse para ele, Alessandro, você está me fazendo entender, Alessandro? O tempo inteiro eu tentando, né, acessar ele, né, para saber se eu estava conseguindo chegar, né? E no final, então, eu chamei ele num cantinho e falei, Alessandro, você, desculpa, é a primeira vez que eu tenho um aluno com deficiência visual dentro de sala, e eu queria saber se eu consegui passar o conteúdo para você. E foi muito, muito engraçado, porque ele me disse o seguinte, professora, foi muito bom, eu entendi tudo, você é uma ótima professora, mas eu só vou te dar a primeira dica. Não precisa elevar o tom de voz, porque eu não sou surdo. Eu, dentro da minha preocupação, eu elevava o tom de voz. E aí, realmente, eu falei para ele, Alessandro, vou te pedir uma ajuda. Você usa aplicativos para usar o e-mail? Isso sim, eu uso. Eu sei usar, nós temos softwares que nos ajudam. Então, eu falei, você conseguiria mandar um e-mail para mim, me dando dicas, porque você é o primeiro aluno com deficiência visual, mas certamente eu terei outras situações e eu não quero me sentir como me senti hoje, porque fiquei muito preocupada em conseguir te atender. Aí ele me mandou um e-mail, mas eu achei tão interessante, assim, a experiência assim, que eu não esqueço. Teve até um evento na faculdade, eu convidei ele e um aluno que não tem deficiência, que foi uma pessoa extremamente importante naquele momento, para a turma, para ele, para todos nós. Então, convidei os dois para contar a experiência, mas, para mim, eu nunca esqueço esse momento, porque foi muito engraçado. Como o meu cérebro captou essa preocupação, né? Ao invés dele entender que era uma deficiência visual, eu, na minha angústia, eu elevava o tom de voz. Então, queria compartilhar esse momento com vocês. Eu agradeço demais o Danilo. Muito obrigada, Andréia. Muito obrigada a todos por esse momento genial aqui. E é engraçado, Mariana, que a gente se vê
nós nos vemos na fala de cada um, né, Danilo? Ela aumentou a voz, né, da deficiência visual. E eu que peço para o meu TDAH, olha para mim, não tem como. Não, mas é mesmo. E assim, a gente não tá isso vai acontecer sempre, né? Porque cada um, inclusive, é diferente. Os seus próximos alunos cegos ou com deficiência visual, eles vão ser diferentes um do outro. Provavelmente você vai ter que perguntar como é que vai ser para cada um deles, né? A melhor forma de cada um aprender. A gente vai aprendendo com o tempo mesmo. Bom foi eu, viu? 4 dias a aluna era surda e eu não sabia. E eu dando aula, e eu pensei que ela estava entendendo tudo. Aí no quinto dia, os alunos descobriram que ela era surda. Ninguém sabia na sala. A diretora não passou, nem nada. Menina, eu fiquei tão preocupada. Meu Deus do céu. Né? Tudo isso acontece, gente. Tudo novo. Sabe, quando a gente não tem aquilo na família, não tem amigos, então tudo é novo. Mas a inclusão ela veio muito a somar, né, gente? O aprender, o quanto a gente aprendeu hoje. Quem diria que a gente ia fechar os olhos e escutar um vídeo e saber o que é que tem ali, né? A nossa dificuldade também é, como o professor falou, Danilo, a gente tem que também ver o lado do incluso, né? Fazer as adaptações dele, para a gente ver que tem dificuldade. A gente normal, eles não, eles já estudam isso, né? Mas para a gente ver o que a gente tem que melhorar, né, Danilo? Foi muito importante isso. E às vezes, assim, eu quis trazer soluções que, como eu falei, a gente consegue fazer para a próxima semana já. Né? Esse seu relato da aluna surda, né? Às vezes a gente fica muito... Nossa, eu não vou nunca conseguir lidar com uma aluna surda em sala de aula se não tiver intérprete. Então, assim, às vezes, o simples fato de a gente não falar para o quadro e falar em direção dela, porque a aluna sabe fazer leitura labial, já resolveu. Coisa simples, né? Por isso que a questão da intencionalidade, a inclusão é a intenção. Né? Se a gente, a partir do momento que eu tenho essa aluna surda e lembrar que ela sabe fazer leitura labial, e então tenho que ligar uma chavinha na minha cabeça e dizer, olha, eu não posso mais falar virada para a parede. Né? Minhas aulas têm que ser agora todas, eu me policiar para falar e minimamente deixar meus lábios à vista. E aí por isso que eu não posso usar máscara na sala de aula, porque eu tenho a minha aluna que precisa ler, né, os meus lábios. Então, assim, às vezes, a solução é simples e dá para fazer já na próxima aula. Obviamente, às vezes são mais complexas, precisa de mais tempo, mas, assim, se a gente estiver aberto, né, e tiver aberto ao diálogo, principalmente, e conversar com os nossos alunos, as soluções vêm. E assim, pessoal, algo que eu achei interessantíssimo, e Marina sempre falou para mim, Andréia, vai pesquisar. Procurei uma psicóloga, conversei, fiz os testes, e para minha não surpresa, porque eu já sabia, eu só não queria saber, 82% TDAH. E aí, gente, a Andréia pode até falar um pouco mais sobre isso, Danilo, com certeza, me veio assim um banho de água fria. E agora? Eu tenho uma doença, eu sou um monstro, é o quê? Aí falei com a psicóloga. Ela falou, Andréia, quem dera que todo adulto, que todo professor procurasse para sanar as suas dificuldades. E hoje, aí cheguei para os meus alunos, contei, né, 5º ano, e aí hoje, dando aula de geografia, tinha um com essas canetas Bic, tic, 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 tic. Aí a outra falou, dá para você parar, que a tia é TDAH? É isso, gente, é o engajamento, a importância do engajamento dos alunos com o professor ajuda muito a sala. Porque um ajuda o outro e vai ajudando. Isso é a grande importância da sala de aula, é esse, é o engajamento, né, Danilo? E o próprio aluno mostrando que, o próprio professor mostrando que também pode ser a própria pessoa que está passando por essas condições. E tudo bem. É só entender e saber lidar que as coisas se resolvem.
Gente, e eu tô pensando aqui, sabe o quê? Quando a Andréia traz isso, eu fico assim, todos nós somos de inclusão de alguma forma. Se a gente for pensar, não sei se vocês já leram o livro da Markova, O Natural é Ser Inteligente, que ela vai falar muito sobre as formas, cada um de nós aprende de uma forma, né? As pessoas tipo, que não têm, teoricamente, nenhum transtorno, nenhuma deficiência, cada um de nós tem uma forma de aprender, uns mais visuais, outros mais auditivos, etc. e tal. E aí, quando você traz toda essa discussão aqui, é importante para a gente pensar que, às vezes, a gente fica lá, o menino a gente explica alguma coisa, eu gosto de falar no cuspe-giz, a gente explicou, no cuspe-giz. Aí o aluno fala assim, não entendi, professora. Aí a gente pega e senta do lado da criança, do estudante, seja lá o que for, e explica com outras palavras, mas no mesmo cuspe-giz. Ao passo que não é isso que vai resolver. Aí a gente faz pela terceira vez, o menino desiste, falando, não vou perguntar mais, não, vai achar que eu não estou aprendendo. A gente tem que mudar a metodologia, a gente tem que mudar. Aí quando você traz aí um vídeo, ok, trouxe um vídeo. Eu, por exemplo, se a pessoa ficar só falando na minha cabeça, se eu não estiver visualizando, eu não vou entender. Se traz só um vídeo sem legenda, aquele que precisa do visual, de ler e tal, ele não vai captar. Você põe um vídeo, além daquele que tem a dificuldade, né, que é assim, a dificuldade mesmo da deficiência. Além daquele, você vai atingir o outro que aprende por outra forma, mas que ele não tem deficiência. Então, eu vejo esses recursos aí, esse momento, como muito mais importante, né, do que a gente possa pensar assim, do que a gente pensou só na inclusão daquele que tem dificuldade. E aquele que não tem a dificuldade, mas aprende de outra forma. A gente está sempre falando do mesmo jeito e não está privilegiando. Então, eu acho que é pensar nisso também, que a gente vai incluir mais até do que a gente estava pensando, né? Com recursos múltiplos, mais de uma forma de trabalhar. E quem tiver a oportunidade de pegar esse livro da Markova, ele é mais antiguinho um pouquinho, mas ele é muito bom. Ele ajuda muito a gente a pensar aí, né, nas múltiplas inteligências, né? É o que ela vai você está certíssima. Eu também sempre pensei isso, inclusive não apenas quem é auditivo, quem é auditivo, visual e tem os sinestésicos, mas tem os tímidos, né? Na verdade, a gente tem que ter claro que a gente está lidando o tempo inteiro com diferenças individuais. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade de conseguir captar qual a melhor maneira de você se aproximar, né? De você conseguir levar esses conteúdos para que todos sejam beneficiados, né? Eu tive uma experiência com minha própria filha, por exemplo. Eu falava, né, aquela adolescente aborrecente, né, não fazia a cama, não lavava a louça, não fazia as coisas. E era uma briga constante. Aí um dia eu me toquei, porque eu aplico um exercício desses em sala de aula de quem é auditivo, quem é visual, quem é sinestésico. Falei, caraca, eu vou aplicar esse exercício nela. Apliquei e veio o mais elevado visual. Eu passei a escrever o que eu precisava que ela fizesse, foi quando ela começou a fazer. Sem briga. Muito legal, isso aí. A gente acha que conhece os filhos, né? Nem conhece. É isso, verdade. Pode falar, Dani. Show de bola, Mai. Eu não vou nem abrir a câmera aqui, porque a internet tá muito ruim. Mas eu estava ouvindo a professora Mariana, né, e me identificando aqui com ela, porque faz poucos dias que eu estava dando aula toda plena, achando que eu estava abafando, né, e eu tenho um aluno no 3º ano que ele não tem os 2 pés e ele não tem a mão direita. E assim, até mais ou menos no meio do ano, tinha professor que ainda não tinha descobrido que ele não tinha as 2 pernas, que ele usava prótese. Já começa aí, né? Aí, eu dando conteúdo de magnetismo, né? Vou ensinar a regra da mão direita, lógico, né? Olha que coisa legal para ensinar para os alunos, né? Aí, lá no meio da aula, ele olha para mim e fala, e quem não tem a mão direita? Ai.
Aí foi assim, foi um choque, né? Eu falei, e agora? O que que eu faço? Saio correndo? Verdade, nossa. Aí, nesse caso, não tem o que fazer, professora. Aí, entrar entrar no clima e dizer assim, então tem que ter outra alternativa. Vamos criar juntos uma nova alternativa de dica para quem não tem a mão esquerda aprender. O bom é que ele é assim bem resolvido essa questão dele, né? Ele é um aluno assim bem muito ativo, ele faz de tudo, ele não deixa de fazer nada por causa da deficiência dele, né? Aí já logo eles começaram a discutir na sala se eles podiam fazer com a mão esquerda ao contrário. Eu falei, é isso mesmo, gente, vamos pensar numa saída. Pois é, a criatividade a gente aplica até nessas situações, minha filha. É verdade, é verdade. Ok, gente, eu agradeço, vou ter que sair, mas foi demais, demais, demais. Muito, 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 muito obrigada. É verdade, Mari, foi muito bom. Danilo, suas considerações finais, e aí pode finalizar, tá bom? Não, só agradecer pelo convite e dizer que foi um prazer estar com vocês. O que a gente, como professor, gosta é isso. Quando a gente falar, a galera acha que é interessante estender a fala para uma discussão, como a gente está tendo aqui, né? É o melhor resultado que a gente sempre espera ter numa discussão como essa, em qualquer iniciativa que a gente participe. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês. Já estou lá no grupo, já dei uma boa noite. Precisando de mim, é só falar que a gente está junto. Bom final de semana para vocês e aproveitem quem é servidor público, aproveitar o restinho do feriado. É verdade, é verdade. Pessoal, vamos lá. Agora sim, sextou. Agora no Prof. Ajuda Prof, sextou da melhor forma, né, Danilo? Trocando aí informações, trocando aprendizagens e trocando aí desafios. Por que não? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Bom fim de semana. Vocês também.